Olá, chegamos então ao nosso último encontro sobre o tema da colaboração premiada. Se vocês se recordam das últimas aulas, estamos tratando dessa questão particularmente à luz do que se disciplinou no artigo 3º-A com a reforma do pacote anticrime, que é a referência expressa ao acordo de colaboração ser um negócio jurídico processual, e estamos fazendo essa análise à luz do artigo 104 do Código Civil. Nas aulas anteriores, a gente tratou, numa delas, especificamente sobre a necessidade de se ter um agente capaz. Na aula anterior, sobre o objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável. E agora finalizamos a análise avaliando a questão de exigir uma forma prescrita ou não defesa em lei. Quer dizer, a forma pela qual eu vou realizar um negócio jurídico tem que estar definida ou não ser vedada pela lei. Então, diante desse cenário, a gente invoca de novo a Lei 12.850, principalmente com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.964 de 2019, que é justamente o pacote anticrime. Então, a questão do início das negociações. Aqui se introduziu algumas novidades, né? Nós não tínhamos coisa bem detalhada, era muito experimentado, foi muito sim fruto de práticas que foram sendo construídas no contexto dos negócios que foram sendo firmados, algumas discussões de natureza doutrinária, depois jurisprudencial, e vem então o legislador e reorganiza isso com o regramento introduzido no artigo 3º-B, que não havia até então e que foi introduzido pelo pacote anticrime. Passa a ser exigido um termo de confidencialidade. Então agora é necessário que se firme já no início de qualquer negociação um termo de confidencialidade, quer dizer, as partes que vão negociar se comprometem a não revelar que estão negociando e a não revelar também os termos dessa negociação, enfim, a não dar publicidade nenhuma a esse acordo. Esse sigilo vai permanecer até o recebimento da denúncia, a gente vai depois detalhar um pouquinho mais essa questão do sigilo e do acesso ao conteúdo do acordo. Também não implica esse início das investigações por si só a suspensão da investigação, tem um regramento específico a esse respeito, no artigo 3º-B, no seu parágrafo 3º. Quer dizer, eu não preciso parar necessariamente a investigação. Há até uma regra que permite que no contexto da negociação eu estabeleça a suspensão de um prazo por até 6 meses de oferecimento da denúncia, que pode inclusive ser prorrogado. Mas eu não preciso necessariamente parar de investigar porque estou fazendo um acordo de colaboração. É passível de se pactuar alguma coisa nesse sentido, particularmente, inclusive, a lei faz expressa referência às questões de medidas cautelares, né, que talvez não façam muito sentido no contexto de uma colaboração. Pode ser também precedido de instrução, quer dizer, eu estou começando a fazer o acordo, vem lá o sujeito e me diz, olha, quero fazer um acordo nesses termos e tal. Bom, mas isso aí eu precisaria fazer uma investigação para verificar se o caminho das pedras que você está me dando de fato me levará a uma prova que me permita confirmar o que você está dizendo. A gente não pode esquecer que a colaboração é um meio de obtenção de prova, quer dizer, a palavra do sujeito, de novo, sozinha não me serve como prova, eu preciso usá-la para chegar em alguma coisa. Então eu posso estabelecer, antes de fechar o acordo, que nós vamos fazer uma instrução, alargar a investigação a partir do que você está me passando, para verificar se chegaremos ou não naquele contexto probatório complementar, para daí sim fazer o fechamento do acordo. As tratativas devem ser gravadas, né? Também regramento do artigo 4º, agora no seu parágrafo 13. Então é necessário que se faça a gravação, de preferência com áudio e vídeo. A lei até não exige apenas áudio e vídeo, mas diante da tecnologia facilitadora que nós temos hoje, é bem razoável, né, que se estabeleça o uso dessa tecnologia, certo? Então aqui são os regramentos, né, forma prescrita para o início das negociações, bastante atenção para o termo de confidencialidade. Alguns deveres de instrução por parte do colaborador, a gente já falou, mas aqui eu pontuo de novo, ele deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados, é uma regra nova introduzida no artigo 3º-C, parágrafo 3º, com o pacote anticrime. Incumbe também à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo 3º-C, parágrafo 4º, também não havia esse regramento, também foi introduzido. Então você tem uma forma agora mais delimitada, né?
O que eu, investigado, colaborador, devo fazer? O que o advogado deve se propor? Olha, você tem que me detalhar aí, me detalha todos os fatos com todas as suas circunstâncias, né? Circunstância de circunstar, de estar ao redor do que está ao redor do fato, também deve ser objeto de descrição por parte do advogado do investigado colaborador. E ele deve instruir a proposta e os anexos. Muito interessante, porque a forma de anexos não havia nada previsto em lei, né? Isso foi uma construção que se inicia até lá no primeiro acordo de colaboração, acho que da história brasileira, que foi fechado ainda no caso Banestado, bem antes até do advento da Lei 12.850. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que atua também na Lava Jato, foi quem organizou essa ideia, né, que construiu, enfim, na prática, essa experiência de que os acordos se firmam num contrato, e esse contrato ele é acrescido de anexos, sendo que cada anexo representa uma determinada linha de novidade trazida pelo investigado colaborador. Então você tem aí uma estrutura organizada em anexos que fazem referências a fatos específicos. Isso facilita depois o compartilhamento dessas informações, o acesso por parte dos demais investigados delatados até o conteúdo da delação, sem que às vezes tenha que se fazer a franquia de toda a colaboração, fazendo apenas daquilo que de fato interessa, que está no anexo referido àquela pessoa. Então essa ideia dos anexos agora passa a estar no texto da lei, né? Muito interessante, porque é uma praxe que agora vira texto de lei. Então a defesa deve instruir não só a proposta, mas também os anexos, nesse modelo agora positivado, né, na lei, com as circunstâncias, as provas e os elementos de corroboração da fala do sujeito. O acordo pode ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. Quer dizer, se o sujeito omite algo e se compreende que essa omissão é uma omissão dolosa, quer dizer, ele tinha ciência, não referiu aquilo porque não quis referir, não por um lapso ou coisa que o valha, se ficar evidenciado que houve uma omissão dolosa, isso pode ser o motivo para a rescisão do contrato. Ele perde os benefícios e o Ministério Público continua podendo usar as provas que foram produzidas por ele mesmo. E o colaborador deve cessar o envolvimento numa conduta ilícita, também sob pena de rescisão, artigo 4º, parágrafo 18. Então, são deveres, né, de instrução do colaborador, de compromissos que o colaborador deve firmar nesse acordo. E aí a lei também traz agora uma forma, né? O termo de colaboração, da colaboração premiada, deve ser feito por escrito e conter o relato da colaboração e possíveis resultados, as condições da proposta, né, do Ministério Público do delegado, quer dizer, o que ele está oferecendo, a declaração de aceitação do colaborador e seu defensor, que tem que estar expresso que aceitaram os termos, né, em que isso foi estabelecido, as suas assinaturas, e a especificação das medidas de proteção ao colaborador e sua família, quando necessário, né, nesses casos que se pactue isso também. Então é uma forma escrita, é um contrato, né, tá? Com o mínimo que se exige aqui de referência, o que eu estou me propondo a fazer, o que eu estou recebendo em troca, se eu tenho plena ciência disso, se eu estou de acordo com essas questões todas, a assinatura e as questões que podem ser também utilizadas em meu favor para me proteger de eventual represália. Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e seu objeto, né? Se é para preservar um sigilo, tem que se tomar muito cuidado na hora da distribuição, né? Quem trabalha com investigação criminal, quem trabalha no contexto de acompanhar investigações criminais, sabe que o vazamento de informações é um grande problema. E esse vazamento muitas vezes se dá, às vezes num cartório, às vezes é um estagiário. Quer dizer, quanto mais gente tiver acesso à informação de que há um acordo em curso, mais provável que ocorra um vazamento. Quanto menos gente tiver acesso, melhor. E se eu fizer isso de forma a não registrar o nome das pessoas, eu dificulto, né, a publicização e preservo o sigilo. Então tem que ter muito cuidado na hora da distribuição para o juiz. As informações pormenorizadas da colaboração são dirigidas diretamente ao juiz que recair a distribuição. Quer dizer, eu não encaminho na distribuição as informações detalhadas da colaboração. Eu espero distribuir, vai se definir o juiz e eu vou lá e entrego em mãos ao juiz, diretamente ao juiz, justamente para evitar
a circulação, né? Quanto menos circule, menos provável é o vazamento. Então, e esse juiz decidirá em prazo de 48 horas. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado. Quer dizer, nem o escrivão vai pegar nisso aqui no primeiro momento, né? Como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento e o regramento nos moldes da velha súmula vinculante número 14 do Supremo, que hoje está positivada também no Estatuto da OAB, né? E agora vem aqui também referida de forma direta e expressa em termos de acesso ao conteúdo da investigação pelo advogado do investigado com prévia autorização judicial. Então a ideia é que eu estabeleça um sigilo de forma mais ampla possível. Quanto menos gente pegar nessa documentação, melhor, minimiza a possibilidade de vazamento. Só após o recebimento da denúncia que a coisa se torna pública. Inclusive tem uma regra expressa introduzida pelo pacote anticrime, modificando um pouco essa questão do sigilo, para deixar muito claro que em hipótese alguma o juiz poderá dar publicidade antes do recebimento da denúncia. Nós tivemos na Lava Jato algumas decisões até de ministros do Supremo que deram publicidade ao conteúdo das colaborações antes do recebimento da denúncia. Agora tem uma regra expressa vedando essa possibilidade. O juiz fará uma análise, né, antes de homologar o acordo e deve ouvir sigilosamente o colaborador, sem a presença do Ministério Público, mas na presença do seu advogado. A ideia é de sentir, né, de fazer essa ouvida do colaborador, justamente para verificar a sua voluntariedade, quer dizer, houve alguma pressão, ele foi forçado a fechar o acordo, ou o acordo foi voluntário sem uma constrição por parte do Estado. Essa voluntariedade tem que ser analisada com muito critério, muito cuidado, principalmente quando o sujeito estava submetido a alguma medida cautelar, inclusive a lei expressamente prevê essa cautela. O juiz, então, ouvido sigilosamente o colaborador e analisada a sua voluntariedade, também deve avaliar a regularidade, quer dizer, a forma pela qual o acordo foi feito, o contrato, se está regular, nos termos do que a gente acabou de pontuar, a legalidade, se os benefícios, né, previstos no contrato são os benefícios que a lei estabelece como possíveis, a gente viu isso na aula passada, e até o advento do pacote anticrime eram apenas essas questões que o juiz avaliava, regularidade, legalidade e voluntariedade. Se introduziu agora algumas novidades aqui, se introduziram algumas novidades que são até um tanto quanto talvez exageradas, né? Primeiro, a adequação dos benefícios à lei é quase que um bis in idem em relação à legalidade, não tem nenhum problema. Mas aqui, a adequação dos resultados mínimos exigidos pela lei está fazendo com que o juiz tenha que fazer uma avaliação ex ante instrução probatória num processo. Não me parece que devia ser nesse momento essa análise, né? Inclusive a jurisprudência do Supremo dizia que essa análise seria feita nos termos do que definia a lei por ocasião da sentença. Está se exigindo, com a novidade introduzida com o pacote anticrime, que o juiz faça essa análise. A gente percebe aqui que a intenção do legislador talvez seja fazer com que o acordo que seja firmado tenha um mínimo de concretude. Se nós temos uma regra, que a gente já viu até em outras aulas, que diz que eu não posso nem mesmo receber a denúncia apenas com base na palavra do colaborador, talvez seja nesse sentido que o legislador introduziu essa exigência de verificação de adequação dos resultados mínimos exigidos pela lei. Quer dizer, eu vou decidir se recebo ou não recebo a denúncia, tem que ter alguma coisa a mais, além da tua palavra, que confirme o que você está me dizendo para que eu possa fechar o acordo de colaboração, já que ele servirá de base para que eu possa, inclusive, fazer a análise fundamentada da denúncia, do perdão judicial ou da pena, caso assim seja estabelecido, entabulado no acordo de colaboração. Então está se exigindo algo que não se exigia do juiz no contexto da homologação do acordo. Está se exigindo do juiz que faça já um prévio filtro, né, de confirmação das informações, claro que ainda precário, claro que ainda não definitivo, claro que ainda ausente o contraditório aqui, né?
mas está se exigindo já essa antecipação. Isso reforça a importância do juiz das garantias, né? Porque quem fará essa análise será o juiz das garantias e não será o juiz da instrução, que depois será outro juiz para fazer o julgamento. Então você tem uma ligação, em certa medida, no pacote anticrime com a criação do juiz das garantias e com a exigência desse aprofundamento valorativo no momento da avaliação se fecha ou se homologa ou se não homologa o acordo. O que tem que ficar muito claro é que o juiz não participa do acordo de colaboração, né? Ele só faz essa homologação, avaliando regularidade, legalidade, voluntariedade e agora ingressando um pouco na verificação das confirmações da fala do sujeito. Por fim, a questão do contraditório no contexto da colaboração. Temos 3 questões aqui que me parecem importantes, né? Uma delas foi decidida pelo Supremo no HC 127.483, que é aquele primeiro acórdão do ministro Dias Toffoli, bastante importante, inclusive o mesmo acórdão que definiu que a colaboração é um negócio jurídico, né? Estabelece que fica vedada a impugnação do acordo por terceiros. Quer dizer, os delatados poderiam impugnar os termos do contrato firmado. O Supremo entendeu que não. Eu extraí um trechinho da decisão daquele habeas corpus, aspas, para o Supremo. Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa, ainda que venham a ser nominados no acordo de colaboração. É evidente que eles vão poder depois fazer contrapontos, vão poder impugnar, vão poder se insurgir, vão poder trazer provas em sentido contrário, mas eu não posso impugnar o contrato em si, já que eu não participo dele. O contrato que é firmado com o Estado é firmado apenas entre o colaborador e o Estado. Se pudesse ser fruto depois de uma impugnação, dizendo não concordo com estes termos do acordo, porque eu acho que foi muito benefício dado para o colaborador, eu não posso discutir isso. Eu posso dizer que a fala dele não corresponde à realidade, eu posso dizer que o que ele trouxe de novidade informativa é insuficiente para me condenar, eu posso dizer que está errado, eu posso dizer que ele mentiu, mas eu não posso impugnar o acordo em si. Nova ordem de manifestação processual. O Supremo, primeiro no HC 157627 e depois num outro acórdão pelo Pleno, estabeleceu uma premissa que agora foi introduzida pela Lei 13964 de 2009, na Lei 12.850, que é a Lei de Crime Organizado, agora positivado como lei, né? O pacote anticrime, então, regrou aquilo que o Supremo decidiu primeiro naquele HC. A novidade está no parágrafo 10A, 10A, do artigo 4º da Lei 12.850, que diz: em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Nós não tínhamos esse tipo de regra, a regra prevista sempre foi de alegações finais, prazo único para todos os réus. Agora se estabeleceu uma diferença, né? O réu delator fala primeiro do réu delatado, no entendimento do que o delator estaria mais próximo do órgão de acusação do que alguém que se defende. Ele não é um acusador, hein? Vamos deixar claro, mas o papel dele aqui é um papel que acaba pondo em xeque, né, questões que envolvem aquele que ele está delatando. Então, ele fala sempre primeiro em comparação ao delatado. O problema é quando você começa a ter delações cruzadas. Eu não sei como é que isso vai se encaminhar para frente, se um delatou o outro, que delatou um, e como é que nós vamos estabelecer uma ordem de preferência aqui, né? Enfim, isso pode acontecer num contexto de investigação que você vai ter mais de um delator. E aí você tem uma situação de... Vamos ter que discutir jurisprudencialmente como é que as coisas ficam, porque isso é uma novidade, né? O fato é que essa é uma regra que agora está na lei, antes era jurisprudência, né? Recente, bem recente. Inquirição do colaborador pelo delatado, HC 127.483 e agora também a Lei 12.850, no seu parágrafo 12 do artigo 4º, diz: ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Então, nesse HC 127.483 se estabeleceu a possibilidade do delatado fazer perguntas ao delator como se uma testemunha fosse, né?
e ele não podendo se recusar a responder. Então você tem uma situação que o contraditório também é estabelecido em relação à fala do colaborador. Então essas são as questões mais importantes. Eu acho que, não sei se deixei claro também a questão da colaboração cruzada, que não é possível. Só para fechar então a matéria, colaboração cruzada seria quando eu tenho vários colaboradores, as palavras deles não se confirmam por outras provas, mas se confirmam entre si. Também não é razoável de se aceitar isso, né? Nós não podemos ter a palavra de um colaborador sendo confirmada pela palavra de outro colaborador. As palavras dos colaboradores não servem para confirmação recíproca, né? Isso poderia implicar numa combinação entre eles. Vamos ferrar um inimigo? Vamos, como? Vamos dizer que foi ele e todo mundo dizendo que foi ele, um confirma o outro, que confirma um e acaba que a gente condena o sujeito sem ele ter tido culpa de forma alguma. Não é possível isso. A palavra do colaborador tem que se confirmar por outros meios que não seja a palavra de um outro colaborador, certo? Então esse é o tema da colaboração premiada. São muitos aspectos novos, como vocês viram, né? Muita coisa talvez ainda para ser digerida em termos de jurisprudência, e espero que vocês tenham compreendido a dinâmica, né? E a gente encerra por aqui essa matéria. Até o nosso próximo encontro.